O Brasil se aproxima da marca de 5.000 mortes provocadas pela dengue em 2024. De acordo com a mais recente atualização do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, outras 2.161 mortes estão sob investigação. Ao longo deste ano, foram notificados quase 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em todo o país. Além da dengue, a Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta sobre o risco de crescimento da febre oropouche, doença que tem sintomas similares com os da dengue. Segundo a OPAS, mais de 90% dos 8.000 casos da doença registrados até julho nas Américas ocorreram aqui no Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Começamos aí essa rodada com você entre os estados brasileiros. São Paulo é o que tem mais casos de dengue em números absolutos. Na sequência estão Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Infelizmente, a gente traz esse número aí, o Brasil batendo o recorde de casos de dengue. Vou até pedir para a produção para a gente exibir novamente essa arte, mostrando o número de casos. Está aí na tela, mais um recorde de mortes por dengue em 2024. São quase 5.000 casos, né? 4.961 casos. Os números foram contabilizados até hoje, dia 5 de agosto, com fontes aí do Ministério da Saúde. Em 7 anos, Silvio, se a gente olhar ali nesse gráfico que a gente está exibindo na tela, foram 4.331 mortes, quer dizer, em 7 anos não chega aos números de 2024 até agosto. Boa noite. Paula, boa noite. Ana, querida, Piotto, boa noite, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para você que começa a semana conosco. É mais um recorde do governo Lula 3. Governo que vai acumulando recordes. Recorde de queimada no Pantanal, desmatamento, recorde de dengue. Primeira fuga de um presídio que até fevereiro era de segurança máxima. Agora, a pergunta que não quer calar é: onde está a ministra da Saúde, Nízia Trindade? Aliás, ela sequer é do ramo. Ela é doutora em sociologia, amiga da Janja. Ela não é médica, ela não tem formação nessa área e muito menos tem experiência nessa área, o que também a credenciaria para desempenhar essa função. Ela chegou lá porque tem no currículo suspeitas de desvio na Fiocruz, fundação que ela chefiava no passado. Por isso, ela chegou lá, pela lacração. Precisamos ter uma mulher, a primeira mulher à frente do Ministério da Saúde. Mas e as credenciais técnicas para comandar aquela que é, junto com segurança pública, por exemplo, e educação, uma das áreas mais sensíveis para a população? Dengue no inverno. O Brasil tem dengue no inverno. Todo mundo sabe que a dengue, ela tem uma sazonalidade. Dengue acontece no verão, nós estamos em agosto e os casos estão aumentando. Você que está aí do outro lado da tela deve ter passado por algum hospital e os prontos-socorros estão cheios. As pessoas continuam contraindo e se tratando. E a dengue não cessa. Isso é má gestão, mau trabalho, trabalho ruim de serviço. Agora, imaginem se fosse no governo anterior. Quantos ministros da saúde não caíram num verdadeiro efeito dominó? Chegava um, era imediatamente demitido por pressão da mídia, inclusive. A mídia queria demitir o ministro da Saúde tão logo ele assumisse, por causa da pandemia. Mas e agora? Ninguém pressiona? A ministra Nízia Trindade levou um puxão de orelha público na última reunião ministerial e chorou. Chorou, foi consolada nos braços da amiga Janja, porque é a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde. Então, eu acho que já passou da hora de se reconhecer que, para ocupar uma função dessa estatura, é preciso ter credencial técnica. Ela não tem, infelizmente não tem. E para não me alongar, ainda andou passando dinheiro para a prefeitura onde o filho dela é funcionário. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, quase 5.000 mortes neste ano de 2024 e vale lembrar que, segundo a OMS, o Brasil contabiliza 80% dos casos de dengue no mundo. É mais recorde aí para o governo Lula 3. Muito boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, Silvio, Ana, todos vocês que nos acompanham. O Silvio acho que foi a todos os pontos que a gente precisava elencar e mostrar e dar evidência. Eu vou juntar só mais 2. A maioria dos casos das vítimas de dengue são pessoas de 20 aos 29 anos, jovens.
na primeira fase profissional depois da universidade, em plena fase ativa, porque a segunda é dos 30 aos 39. São essas pessoas que estão hoje, e dengue te deixa, eu sei porque eu fui vítima dela, te deixa sem fazer nada por 12, 13 dias no meu caso. 13. Se vocês me permitem aqui um depoimento pessoal rapidamente, eu costumo andar muito, gosto de andar, correr, e eu uso protetor repelente até hoje. Eu tenho um receio danado de pegar dengue de novo. Os números mostram, eu não posso ir contra os números. Esses números continuam aumentando, o Silvio falou aqui. Quase 5 mil casos, uma série de mortes, e aqui nós estamos vendo como a dengue continua atuando no país. Agora um último dado, só para chamar a atenção. Entre os estados, como a Paula falou, São Paulo que tem mais casos de dengue. É bem razoável pensar do ponto de vista estatístico, é o estado com a maior população do país. Mas veja que detalhe aqui. Onde fica Brasília? No Distrito Federal. Que bom. Quando se leva em consideração o coeficiente de incidência da doença, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar. Quem foi o presidente que tomou 2 doses da vacina no sistema privado, pago pelo contribuinte, para, digamos, não pegar dengue, não correr o risco de pegar dengue? Sim, presidente Luiz Inácio Dengue da Silva. Esse daí. Foi lá e tomou vacina. Enquanto a população está aqui vivendo com dengue de inverno. É uma jabuticaba. Eu não gosto, que jabuticaba é uma fruta tão gostosa, mas vamos lá. Mas é um fenômeno brasileiro. Não brasileiro, do governo Lula. Sem contar que mais de 80% dos casos no mundo estão no Brasil. Acho que a gente precisa olhar para o Distrito Federal. Não porque é o lugar com maior incidência da doença per capita, nessa questão de olhar para o tamanho da população e o número de casos. Não, não é só por isso. É porque o presidente da República está lá. Se protegeu, e a ministra da Saúde, a Nízia Dengue Trindade, também está lá. Vão responder quando? E parte do consórcio de mídia? Silente. A hipocrisia tem nome, né? Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão. Boa noite, Piotr, meu amigo. Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha no S Sem Filtro. O Lula conseguiu uma proeza mesmo, né? Dengue de inverno realmente é uma façanha. Governar é escolher. Você pode escolher um ministro, como lembrou o Silvio, o ministro nem precisa ser necessariamente médico. O José Serra, foi um grande ministro da Saúde. Por quê? Porque governar é escolher. Se você não é especialista, escolha craques em cada especialidade ligada da área da saúde. São inúmeras. O Ministério tem uma máquina para combater uma epidemia de dengue, só brasileira. É o Brasil, isso é a marca nossa, é a epidemia que o Lula pode chamar de minha, dele. Agora, é o tipo da doença que não é um vírus desconhecido esperando por uma vacina que nunca existiu, não tem nada a ver, né? Não tem nenhum parentesco com a pandemia. É um problema a ser resolvido pela competência, que é o que o governo Lula não tem.